Muito bem, estamos de volta com o Boa Noite Rio Branco, na sua TV Rio Branco, canal 8 SBT. Desde já, muitíssimo obrigado pela sua audiência, você da capital, do interior, você de Bujari, de Quinari, de Porto Alegre, Capixaba, Plácido de Castro, onde chega o sinal da sua TV Rio Branco diretamente pelo canal 8, TV aberta. E em todo o estado, através da NET HD TV, canal 15, isso mesmo. Vou aqui dar uma boa notícia para você. Pare tudo que você está fazendo agora e preste bem atenção ao que eu vou falar para você. Olha só. Quer começar o ano novo, de vida nova e de casa nova? Quer? Então tudo bem, vamos lá. Chegou em nosso estado o maior projeto de habitação do Brasil, o Plano Novo Lar. Um plano ágil e fácil para você comprar sua casa, terreno ou lote, inclusive reformar ou construir. Podendo ser no campo, na cidade, na praia ou em outros estados. Você pode comprar também caminhões, veículos e tratores. Defina o valor que precisa a partir de 30 mil reais até 500 mil reais. Faça a cotação de quanto fica acessível no seu bolso. Temos parcelas a partir de 300 reais. É para ninguém ficar de fora. Parcelas fixas via boleto bancário em até 360 meses. Tiramos as burocracias e facilitamos para você ser nosso cliente especial, pois não consultamos SPC, Serasa e nem renda. Mesmo com restrição, você pode adquirir seu plano e sair do aluguel. Não importa a função que você exerça, seja do lar, autônomo, carteira assinada ou não, o importante é você ter condições de pagar as parcelas. Ligue agora mesmo e confira 011 4801 9971. Repetindo, 011 4801 9971. Ou, se preferir, acesse ao nosso site, na internet, claro, www.planonovolar.com.br. Está cansado de pagar aluguel, jogar dinheiro fora e pagar uma coisa que nunca vai ser sua? Tem restrição no SPC e Serasa? Tentou em várias empresas e não conseguiu? Compre sua casa, reforme ou construa em qualquer lugar do Brasil com o Plano Novo Lar. Créditos de 30 a 300 mil, com parcelas fixas que cabem no seu bolso. Para você autônomo, do lar, registrado ou não, plano sem burocracia. Aproveite e mude a vida da sua família. Não perca esta chance. Ligue agora ou acesse o nosso site. Sua vida pode mudar em apenas 10 dias. Só depende de você. Certo? Uma empresa que está no mercado há mais de 20 anos. Já fez sucesso no Norte, no Nordeste, no Sudeste, no Sul. Agora chega ao Norte também, porque o Norte também é Brasil, tá? 20 anos de tradição no ramo imobiliário. É para acabar com a burocracia, para você deixar de morar no aluguel. Tenho o prazer de conversar agora com o presidente regional do Instituto Teotônio Vilela, o ex-deputado federal Márcio Bittar. Seja bem-vindo, presidente. Obrigado. Tudo bem? Tudo, graças a Deus. Prazer recebê-lo aqui no programa. Prazer meu de estar aqui. Você viu aí como de hora em hora Deus melhora? Sim. Esse plano que chegou aí para acabar com a burocracia. Tem muita gente morando no aluguel. Aqui em Rio Branco tem mais de 30 mil pessoas morando de aluguel e podem pagar sim a prestação, mas esbarram na burocracia. O déficit habitacional de Rio muito Branco grande. é imenso. Ainda, né? Ainda. Márcio, só um pouquinho. Thales, por gentileza, dá uma focalizada aqui. Convite, dia 3 de abril, segunda-feira próxima. Vamos começar a semana discutindo a reforma trabalhista. É isso? Isso mesmo. Com o doutor Antônio Neto. Vamos falar um pouco do doutor Antônio Neto, o Márcio, e da agenda dele aqui. Bom, Muniz, em primeiro lugar, boa noite a todos que estão nos prestigiando com a sua audiência. É um prazer estar aqui, revê-lo. Hoje pude também, mais cedo, encontrar o Narciso. E de novo reconhecer a importância da TV Jornal Rio Branco, desse complexo de comunicação que eu sou testemunha disso, nunca fez restrição a minha participação ou a participação de outros atores da política acriana. Aqui a democracia é exercida em sua plenitude, Márcio. É isso mesmo. E eu estava tentando ali ganhar pelo menos o voto do Narciso para o Senado. E aí? Encaminhou eu acho que ainda vou conquistar, já que no governo ele trabalhou contra, mas lá atrás ele já trabalhou a meu favor, depois no governo trabalhou contra, né, em 2014. Ele próprio disse que nós estamos empatados. Os kids. Então agora, quem sabe, eu conquisto o voto dele. Mas, enfim, quero reconhecer isso. Bem, de fato, através do Instituto Teotônio Vilela e do Diretório Regional do PSDB Acre, né, com a presidência do deputado Rocha, a gente está trazendo ao Acre no domingo à noite, portanto vai passar segunda-feira o dia inteiro, o doutor Antônio,
que é um advogado e é o principal assessor do deputado Rogério Marinho, que é o relator da reforma trabalhista no âmbito da Câmara Federal. E é um assunto que mexe com todo mundo, e aí, portanto, nós estamos oferecendo o doutor Antônio, que está no dia a dia com o deputado Rogério Marinho. Eles não apresentaram o relatório ainda, então ele estará no Acre. Como ele ajudou, porque o Rogério não consegue atender todos os pedidos de debate, de conversa, então em muitos o doutor Antônio é que vai. Então eles ainda estão colhendo possíveis informações para aprimorar o relatório, que logo depois que ele sair daqui, no primeiro final de semana, a equipe do deputado vai ficar toda em Brasília para finalizar e apresentar, é o desejo dele, antes da Semana Santa, apresentar o relatório aí para ir a voto no âmbito da comissão e depois no plenário. Então, na segunda-feira cedo, eu fui visitar a presidente Rosana, que é a presidente do Sinteac. Rosana Nascimento? Rosana Nascimento, uma pessoa que eu tenho muito respeito pela coragem, pelo destemor, pela forma brilhante como ela defende os interesses da categoria. E ela acolheu a sugestão e ela, através do Sinteac, está convidando os sindicatos de trabalhadores e também associações para que na segunda-feira o dia começa lá no auditório do Sinteac, onde nós vamos oferecer o palestrante para conversar com os sindicatos. Na parte da tarde, às 5 da tarde, na Federação da Indústria, presidida lá pelo nosso amigo Adriano, vai ser a vez das federações patronais, agricultura, comércio, indústria, lá na FIAC, para que ele converse com os diretores e as pessoas que mais participam, né? E à noite, no PSDB, a executiva estadual do PSDB, através do secretário-geral, que é o Pedro Correia, o Correinha, nós estamos convidando não só os integrantes do PSDB, mas também dos partidos aliados para às 7h30 da noite no PSDB. Então vai ser uma agenda puxada, mas o doutor Antônio é um advogado novo, tem fôlego, ele dá conta de fazer esses três encontros. Quer dizer, enfim, é uma iniciativa do ITV e do PSDB de trazer alguém ao Acre, claro. Porque as pessoas interessadas na matéria, Muniz, nem todas elas podem, ou têm condições, ou tempo, né, de se deslocarem a Brasília para participar dos debates. Então, a gente está trazendo uma pessoa aqui para conversar sobre esse assunto. O que levou o Instituto Teotônio Vilela a promover essa agenda puxada do doutor Antônio aqui? Muniz, ainda ontem estava aqui no Bom Dia Rio Branco e dizendo um pouco sobre isso. Veja bem, o Brasil tem que mudar. Quer dizer, se nada for feito, significa continuar na crise. Então, afundaram o país. O país é um país inchado, onde o Estado tem uma visão de esquerda, que ele entende que sabe mais o que é melhor para as famílias do que as próprias famílias, do que o próprio pai de família, do que a própria mãe de família. Daí que você tem o imposto sindical obrigatório, por exemplo, que tem que acabar, porque a pessoa tem que ter o direito de optar se ela quer ser ou não sindicalizada e se ela deseja ou não contribuir. Daí que vem a previdência compulsória, quer dizer, o trabalhador não recebe o seu salário, ele não tem a opção, né? Eu, se fosse deputado federal, teria proposto uma emenda para que o imposto, para que a contribuição compulsória acabasse. Quer dizer, o sujeito tem que ter o direito de receber o seu ordenado, né? E ele vai optar. Né? E as relações trabalhistas, do mesmo modo. Quer dizer, o Estado ele se intromete demais, excessivamente, na relação entre funcionários e governo e entre patrões e empregados. Então, tem questões que o trabalhador com a empresa querem resolver e não podem, como 13º partilhado, dividido, como férias dividido, partilhado. E os acordos, e fundamentalmente, o país, o Brasil do mundo civilizado, democrático, comunista, é praticamente o último país em que aquilo que é acordado pode não valer. Então, por exemplo, há uma demissão, por qualquer razão, muito bem, mas você fez o acordo, pagou tudo que tinha direito de pagar, alguém do sindicato presenciou e tudo mais. A pessoa sai dali, com todos os seus direitos quitados, na porta da empresa está lá já um advogado que movimenta essa área,
já com um cartão vai oferecer para a pessoa, né, dizendo, eu vou entrar no Ministério do Trabalho, vou entrar na Justiça do Trabalho, e você vai conseguir receber mais. Quer dizer, isso o Brasil inteiro sabe disso. O que você tem de ações dentro da Justiça do Trabalho é uma coisa assim imensa. A estrutura de gasto e tudo aquilo que se gasta na Justiça do Trabalho. Aliás, falar em gasto, o Brasil é um país muito diferente dos outros, né? Principalmente aqui da própria América. É o único país que tem Justiça do Trabalho. Que gasta uma fortuna. Justiça eleitoral. Também só tem aqui. E aí, eu acho que tem outras formas de distribuição de renda, não tinha? E aí você pergunta, e uma outra questão, são 3 pontos fundamentais nisso. O outro é o fato de que aquilo que é feito, um acordo, por exemplo, entre a empresa e os trabalhadores, ele pode não valer na justiça. E isso gera uma instabilidade imensa. Claro. Porque e tem vários casos. Tá, mas só aproveitando aí, sem te atrapalhar, há uma frente aí que é contrário, defende o legislado e não o acordado. Você prefere qual dos dois? O acordado. É porque é o seguinte, acordado, aquilo que é acordado tem que valer em lei. Eu também acho. É o seguinte, decisão, um contrato assinado. Sim. Ele pode ser queimado. Do sindicato. Ele pode ser queimado. Um acordo. Acho que as pessoas precisam acreditar mais nas pessoas. Não, Muniz, e essa visão, quer dizer, é o Estado achando que resolve que um problema. Ele sabe melhor do que as duas partes. Que é bom para o trabalhador e o que é bom para a empresa do que o próprio trabalhador e o dono da empresa que construiu a empresa. Ora, quem sabe o que é melhor para a família, para a minha esposa, para os meus filhos, somos nós. Não é... E diga-se de passagem, eu não tenho aposentadoria, passei pelo... Foi uma opção minha. Comecei a trabalhar aos 14 anos, estou com 53 e longe de pensar em parar. Enfim, e a outra coisa é a estrutura sindical brasileira, que também tem que mudar. Você imagina, além do imposto sindical... Você acha que ela está ultrapassada? Primeiro, Muniz, que a esquerda defende essa estrutura, a esquerda não total, mas boa parte dela... Não, mas nem todos os sindicatos estão mais com a esquerda. Não, sim. Então, por isso que eu está mudando também. Por isso que eu estava me corrigindo. Quer dizer, boa parte, ou a maior parte ainda, da esquerda defende essa estrutura sindical de inspiração fascista. Ela foi criada por Getúlio Vargas inspirada no fascismo italiano, que é uma forma do Estado controlar... Olha o Lula, por exemplo. O que eu estou dizendo, vamos pegar o Lula e vamos pegar aqui no Acre. A estrutura sindical que existe hoje, ela é de fácil manipulação daquele que está no governo. Tanto que aqui no Acre, quando o Jorge Viana ganhou a eleição, chegou um tempo que praticamente toda a estrutura sindical do Acre estava pelegada. Estava nas mãos do governo, com benefícios do governo. Havia uma simbiose. Como foi na época do Lula. Quer dizer, do Lula e da Dilma, você tinha os movimentos todos domesticados. As ações que faziam eram combinadas. Então, uma estrutura sindical de inspiração fascista, que Getúlio Vargas se inspirou no fascismo italiano e que perdura até hoje. Vamos pegar um exemplo, Muniz. Você tem, por exemplo, 2 sindicatos criados para a mesma categoria. Né? E ambos estão disputando o quê? O imposto sindical obrigatório. Está acontecendo isso com o Simproacre e o Sinteacre. Então, aí vão para o Ministério do Trabalho. Aí o Ministério do Trabalho, olha que loucura, ele que vai decidir quem é o líder que representa aquela categoria ou não. Quer dizer, você imagina, e não os sindicalizados. Você imagina, um burocrata em Brasília, olha que loucura, que não está no Acre, não é acreano, que está em Brasília, né, vai decidir qual dos 2 sindicatos representa a categoria. Não, só para ilustrar o que você está falando, há uns 4 anos, um juiz maluco, quando eu não quero falar, eu falo mesmo, quem quiser que me processe, não tem problema. Um maluco, para não dizer que é um picareta, lá de Minas Gerais, decidiu, sabe o quê? Que o imposto sindical daqui do Acre e de outros estados, inclusive de Rondônia, acho que de parte de Roraima, tinha que ser depositado nas contas de uma central sindical lá de Minas Gerais. Uma loucura. Uma loucura. Isso é brincadeira. Então no geral, Muniz, o que se trata da reforma trabalhista, a meu ver, é você tirar o tamanho do Estado na intromissão das relações de trabalho e devolver às pessoas mais liberdade. Mas, Márcio, você já foi mais socialista, né? Não, eu fui comunista mesmo. Fui. Mas o Roberto Campos, né, que foi, inclusive, o Narciso foi deputado junto com ele, um brasileiro brilhante. Eu li livros dele, que quando eu fui terminando Lanterna na Popa, que é olhando para o retrovisor, né, no segundo volume, eu comecei a não querer terminar,
porque assim, me apaixonei pela história, impressionante a participação dele nas décadas, no Brasil e no mundo e tal. Então, Roberto Campos adorava repetir uma frase, né, de um conhecido, além dele próprio ser um grande frasista, né? Ele dizia o seguinte, olha, aos 20 anos, quem não é socialista é porque não tem coração. Aos 40, quem continua sendo comunista é porque não tem cérebro. Veja, o Maluf fez diferente, mas mais ou menos no mesmo sentido. Ele disse que o cidadão não pode ser considerado normal se até os 20 anos ele não for socialista. E também não pode ser normal se depois dos 40 anos continuar com a mesma mania. Embora no final da vida o Maluf acabou aderindo ao PP, né? Foi. Mas aí virou socialista. Mas aí já é uma outra questão. São pessoas que aderem ao governo de plantão, né? Mas enfim, Muniz, então o que se trata, a meu ver, é de devolver mais liberdade para as pessoas. E o Estado cuidar daquilo que ele deve cuidar. Veja, Muniz, o Estado achando que cuida melhor da sua vida do que você mesmo. Que o Estado sabe o que é melhor para você mais do que você. E ele se intromete onde não deveria se intrometer e esquece a sua tarefa. Por exemplo, a segurança pública. Olha o Acre, por exemplo. Olha o Brasil como está, completamente descontrolado. A questão de infraestrutura. A questão de infraestrutura, no caso do Acre, no caso do Brasil. Quer dizer, e aí vamos aqui homenagear o agronegócio no Brasil, que apesar da péssima infraestrutura que nós temos no Brasil, o Brasil ainda consegue competir. E que pena que a Polícia Federal agora, tão assertiva, tão importante, tão fundamental, nessa questão da carne brasileira, a Polícia Federal acabou dando uma dimensão que não corresponde... Fez um estardalhaço, né? Que não corresponde e deu uma dimensão que não corresponde à verdade. Né? E isso prejudicou o Brasil. Era possível investigar sem esses alardes, né? Sim. E ela própria deu uma dimensão como que este mercado no Brasil estivesse, vamos dizer, comprometido, quando na verdade é um pingo no oceano, né? Mas todos saíram pagando a conta. Né? Mas parece que estão conseguindo recuperar, né? O mercado de Hong Kong já disse que vai continuar importando, da China também. Então, enfim, eu torço para que o prejuízo seja estancado mais rápido possível. Tem que ser punido os frigoríficos que estão sendo investigados. Sim. Não o mercado em si, isso aí. Né? Conversei aqui com o Márcio Bittar, ex-deputado federal, presidente do Instituto Teotônio Vilela, uma instituição vinculada ao PSDB, né, Márcio? Sim. Em homenagem a um político que realmente deixou um legado, né? Mas, olha, Muniz, eu quero te agradecer de novo, agradecer as pessoas que estão nos assistindo, né, e dizer a todas elas, nós preferimos fazer um formato, não de uma palestra imensa, porque você pegasse um auditório grande para reunir todo mundo ao mesmo tempo, nós entendemos, nós do ITV e do próprio PSDB, aqui no caso do Acre, a Executiva Estadual, que talvez não fosse tão bem aproveitado a presença dele. Você junta todo mundo, partidos, políticos, lideranças, junto com os sindicatos, patronais, trabalhadores, talvez fosse uma coisa que aproveitasse menos. Então fizemos um formato, quer dizer, conversar com os sindicatos de trabalhadores na parte da manhã, conversar com as federações que representam a indústria, o comércio e o agronegócio na parte da tarde, e à noite, aí uma reunião com os partidos aliados. Dessa forma, eu acho que o diálogo vai fluir muito melhor, vai ser muito mais proveitoso. Vocês conseguiram fazer 3 agendas em uma, né? Uma sindical, não menos importante que as outras, e a outra partidária, política. E a última é partidária. Então, está o convite feito a todos dessas entidades, e quem queira participar, será um prazer poder recebê-los e conversar de um tema que acaba sendo importante para a vida de todo mundo. Se você estanca a despesa, se você diminui a burocracia, as pessoas às vezes não esquecem, né? E eu falo assim, olha, o que é a burocracia? Se você tem que ir 2 vezes no mesmo órgão público para pegar um recibinho ou uma licença, você está gastando quanto de combustível a mais, quanto do seu tempo a mais. Então o Brasil gasta uma riqueza imensa com o alto grau de burocracia que o Estado brasileiro oferece. A reforma trabalhista, a meu ver, ela vem para ajudar a modernizar, devolver liberdade às pessoas que são donas de si e com isso evitar e atrair mais investimentos, né, e gastar menos dinheiro com a burocracia. Um abraço, fiquem com Deus, muito obrigado. E os burocratas afirmavam, para justificar a burocracia, que a burocracia era para evitar fraudes. Ela acaba legitimando a picaretagem. Quanto maior a burocracia, maior a fraude. Muito obrigado pela entrevista. Eu que Parabéns agradeço. pelo trabalho. Muito obrigado. Depois do intervalo eu volto para conversar com o Tiaraju Matos. Ele é presidente do Conselho Regional de Farmácias, em 2 minutos. Até já.